Se eu volto ao passado e mato meu avô antes dele conhecer minha avó, por isso meu pai não existe, assim eu também não. Ou seja, como voltei ao passado sendo que não existo? Isso depende de qual das teorias de viagem no tempo você acredita. Se é naquela que existem várias linhas temporais, ou na que existe uma única linha temporal com vários paradoxos temporais dentro dela. No caso da teoria, onde existe apenas uma linha do tempo, sempre que você viaja para o passado, você cria um paradoxo. E a partir desse momento, a linha passa a existir sempre com este evento no meio dela. Sendo assim, quando você mata o seu avô no passado, esse acontecimento fica apenas dentro daquele paradoxo, e toda a linha passa a existir como se vocês nunca tivessem existido. E assumindo que existem múltiplas linhas temporais, é ainda mais fácil de explicar, pois sempre que você viaja no tempo, você vai para outra linha. Então, o seu avô que você matou, na verdade, não era o seu avô, e sim o avô de uma versão de você de outra linha do tempo. No caso dessa teoria, é absolutamente impossível que um viajante volte para o passado da sua própria linha temporal, pois isso obrigatoriamente criaria um paradoxo, e não é possível a criação de paradoxos temporais se existem múltiplas linhas do tempo. Essa foi muito fácil. Eu acho que eu vou comer um pudim. Como é morrer? Não sei, eu nunca morri. Como está o seu nível de dedução hoje? Está em 97% agora. Qual a chance desse comentário aparecer no vídeo? 100%. Responde aí, Ellie, você acha que sofre do transtorno espectro autista, autismo, ou você sofre da síndrome de Savant? As pessoas diagnosticadas com a síndrome de Savant dificilmente ultrapassam dos 70 pontos de QI, geralmente ficando bem abaixo disso. Uma raríssima exceção foi diagnosticada com 114 pontos, que ainda assim é quase metade do meu QI atual. A síndrome de Savant é caracterizada por pequenas habilidades específicas que são encontradas em pessoas de QI baixo. Evidentemente, esse não é o meu caso. O meu quadro neurológico é diagnosticado como síndrome de Asperger, que embora esteja dentro do transtorno do espectro autista, não é autismo propriamente dito. Então, na verdade, eu não me encaixo precisamente em nenhuma das duas definições da sua pergunta. Responde aí, Ellie, o fato de não existirem verdades absolutas e que tudo no mundo pode ser interpretado não seria uma verdade absoluta? Manda salve! E isso é o que nós chamamos de paradoxo, o que significa que não existe uma resposta exata para sua pergunta. Se eu botar o fone de ouvido na tomada, eu escuto a música eletrônica? Não faça isso. Se a vida é injusta para todos, isso não faz dela justa? O conceito de justiça é totalmente subjetivo. Já conheci alguém que encara a justiça de forma totalmente oposta que eu encaro, então, como um defensor da justiça, eu simplesmente não posso concordar com a sua afirmação. Se eu colocar um espelho na frente do outro, qual é o último espelho que eu vou ver? O que eu estou segurando ou o que está na minha frente? Manda salve, sou fã da banda de vocês. Vai ser o reflexo do espelho que você estiver olhando. Se eu enfrentar uma pessoa que tem o poder de parar o tempo e eu me teleportar no momento que ela parar o tempo, o que acontece? Teoricamente, se isso fosse possível, o tempo deveria parar em todo o universo, pois se um planeta parasse e outro não, isso já causaria efeitos colaterais devastadores. Então, independente de onde você estivesse, o tempo estaria congelado da mesma forma, a menos que você estivesse ido parar em outra dimensão. Aí, as possibilidades são infinitas. Quero que o Ellie me dê um bom conselho sobre qualquer coisa. Preste muita atenção na coloração do seu pudim antes de comê-lo. Um aluno morto bem no início do ano letivo. A polícia chegou a 4 suspeitos: o jardineiro, o diretor, o professor de educação física e o professor de matemática. Cada um deu o seu álibi. O jardineiro estava na sala dos pedagogos, o diretor em seu escritório, o professor de educação física estava jogando basquete, já o de matemática estava dando uma prova importante. Só de ouvir os álibis, a polícia descobriu quem foi o assassino. Quem foi e como eles descobrirão? Obviamente é o professor de matemática, pois ele disse estar dando uma prova importante, sendo que é apenas o começo do ano letivo, o que não é um álibi muito bom. Francamente, isso é brincadeira de criança. Não precisei usar 3% da minha capacidade dedutiva nesse enigma. O pai do padre é filho único do meu pai. O que eu sou do padre? O filho único do meu pai sou eu, então obviamente eu sou o pai do padre. Um sequestrador levava suas vítimas a um porão frio e só com uma luz. O sequestrador sentava-se na frente de suas vítimas, ele dava um copo de água para a vítima e um para ele. Ele tinha 2 pílulas que supostamente era para uma das duas ter o veneno. Tinha uma vermelha e outra azul. Independente da escolha, a pessoa ela ingeria a pílula com a água e morria. Ou seja, independente se a pessoa escolhia a vermelha ou a azul, a pessoa morria. Como isso era possível? O veneno estava na água e não nas pílulas. Considerando uma situação hipotética onde você consiga levar uma bola de tênis para o espaço sem que ela exploda devido à diferença de pressão no vácuo, pousando na Lua e a jogando com certa força, é possível colocar ela em órbita? Hipoteticamente falando, não. Quero que o Ellie me dê um conselho sobre o amor. O amor costuma debilitar o raciocínio lógico e o poder dedutivo das pessoas em diferentes níveis percentuais. Então o melhor conselho que eu poderia dar sobre isso é:
Tenha muito cuidado na hora de se envolver. Desafio-lhe a explicar como é o exato funcionamento entre as relações sexuais entre sereias e tritões. Sereias e tritões não existem, então é impossível eu dizer o exato funcionamento das relações sexuais entre eles. Mas se eu tivesse que deduzir, diria que é algo muito próximo ao acasalamento das baleias, que são mamíferos subaquáticos, exatamente como as sereias e os tritões também deveriam ser, caso existissem. Pergunta pro L. Ele está em uma sala sem janelas, apenas com as roupas do corpo, e há 3 portas na sua frente. Atrás da primeira há um abismo sem fundo. Atrás da segunda porta há vários homens armados que irão atirar à primeira vista. Atrás da terceira porta há 3 leões famintos que não comem há 3 meses. Por qual porta ele conseguiria sair vivo? Você quer dizer 3 leões mortos de fome, literalmente, 3 meses sem comida? Eu escolheria essa porta. Qual shampoo que você usa pro seu cabelo ser tão lindo assim? Eu não uso shampoo. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Obviamente o ovo. Veio bem antes da galinha. Em seu caminho para um tesouro há 2 portas, 1 e 2, e o seu objetivo está atrás de uma das portas. Na frente de cada porta há um guarda. Um guarda fala somente mentiras e o outro somente verdades. Sem saber qual é qual, com apenas uma pergunta, que tenha como resposta sim ou não, ou porta 1 ou porta 2, para qualquer um dos guardas, qual pergunta você faria para descobrir a porta correta? Eu perguntaria qual porta o outro guarda me diria que é a correta. Os dois apontariam para a mesma porta e então eu escolheria a porta oposta. Vamos chamar o guarda que sempre fala a verdade de A e o guarda que sempre fala mentira de B. Do ponto de vista do guarda B, o guarda A teria que me falar a porta correta. Então, como ele mente, ele iria apontar para a porta errada. Já do ponto de vista do guarda A, o guarda B iria mentir. Então o guarda A me mostraria a porta errada, seria a porta mentirosa do guarda B. Dessa forma, os dois me mostrariam ao mesmo tempo qual é a porta errada. E aí é bem simples resolver esse enigma, basta eu escolher a outra porta. Em uma certa noite, alguns policiais acharam o corpo de uma mulher morta dentro de um carro em uma estrada. Depois de alguns minutos, telefonaram para o marido da mulher morta para avisar sobre o ocorrido e pediram para ele ir até lá reconhecer o corpo. Ao chegar lá, os policiais o prenderam por assassinato. Por que eles fizeram isso? Pelo enunciado da sua pergunta, a polícia não passou para o marido a localização do carro, apenas pediu para que ele fosse até lá, o que significa que ele já conhecia o local do crime, tornando automaticamente o principal suspeito e por isso o prendeu. Supondo que haja uma lança capaz de destruir qualquer escudo e um escudo capaz de bloquear qualquer ataque, se jogarmos essa lança contra esse escudo, o que acontece? Isso é um paradoxo. Não existe uma resposta exata para essa pergunta. Apenas seria possível chegar em uma conclusão com a análise prática da situação. Com certeza, ou o escudo ou a lança acabariam perdendo seu título, pois um dos dois precisaria falhar nesse dia. A pessoa monta um baralho de 40 cartas, logo ela não sabe o que vai sacar, mas quem escolheu as cartas foi ela. Então, nesse jogo, ela depende de sorte? Se você não tem o controle total das probabilidades, é possível dizer que a sorte incide sobre o resultado em alguma escala. Como diabos você desvenda os enigmas tão fácil? Você é realmente o L? Sim. Você algum dia faria um cosplay? Se sim, qual personagem? Hã? Desafio pro L, vai em algum lugar público e fica sentado do jeito do L. Esse foi o L Responde. Deixe um like, assim a probabilidade de que as minhas respostas esclarecedoras cheguem em mais pessoas aumenta em 93%. Agradeceria muito se você se inscrevesse no canal e espalhasse esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. A justiça estará mais perto de vencer. Obrigado. E no escuro eu vou começar a me preparar para o que está por vir. Nunca vou desistir de acreditar, nem me entregar. Não vou deixar ninguém me deter, porque eu sei